Voltando àquele parêntese que o senhor colocou naquela hora, falando do buraco que a ditadura deixou, né? No jornalismo também acontece essa lacuna. Aqui a gente não tem, por exemplo, nomes como tínhamos nos anos 60 e 70, por exemplo, pessoas do calibre de um Paulo Francis, de um Carlos Lacerda, com toda a polêmica, mas também valia. Também esse buraco existe? Completamente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, você não tem... Quer dizer, você tem hoje grandes remanescentes dessa época. Eu citaria um Hélio Gaspari, que é um grande jornalista, e o Hélio já está com 70 anos, portanto já é um jornalista que começa a ser jornalista antigo, mas é um brilhante jornalista. Não, houve um achatamento geral, quer dizer, no jornalismo sem dúvida, na política. Você olha, você lê, por exemplo, os volumes do Getúlio Vargas, do Lira Tavares, que é uma joia de livro, né? Lira Aliás, Neto. Leiam, sugestão de leitura. Lira Getúlio Neto, Vargas, Lira Neto. Exatamente, Lira Neto, é uma delícia de leitura. Ou os livros do Laurentino Gomes, o que você vê aí? Você vê um Congresso Nacional e um Poder Executivo com figuras públicas, polêmicas, discutíveis, etc., mas de um nível impressionante. Quer dizer, compare Getúlio Vargas com tudo que você possa ter de positivo ou de negativo, foi ditador, etc., mas o nível político, a sua honradez pessoal, a sua preocupação pelo exercício da presidência da República, compare com a realidade atual. E olha o Congresso Nacional, quer dizer, compara hoje o Congresso com um Milton Campos, com, quer dizer, Bilac Pinto, Mangabeira, do lado socialista, quer dizer, era outra coisa. O país teve uma queda, e eu acho que em grande parte está relacionada com 20 anos, são muitos anos. E nisso também a parte educacional entra muito. Eu estou falando de escolas em geral e também faculdades. O nível também caiu muito, que hoje a maioria concorda com isso, mas também tem um início naquela época, por conta da provocação da ditadura aí. Não, sem dúvida, porque todo olhar é um olhar. Há gente que argumenta que isso é uma fase que no fim a gente vai recuperar lá na frente, que o importante é investir maciçamente e a qualidade vem depois. Eu tenho muita dúvida. Eu acho que esse investimento maciço e sem nenhuma qualidade, a progressão dos alunos, por exemplo, o sujeito passa sem nada, quer dizer, não há nenhum critério de qualidade, eu acho que é muito difícil você recuperar. E eu vejo com muita angústia uma enorme geração, que é uma geração perdida. Se você não forma gente para o mercado é cruel. É cruel. Então, se você gera no estudante uma expectativa de que ele vai sair com o canudo na mão, o diploma, e vai estar trabalhando amanhã, ele não vai. O mercado é duro, é cruel, é exigente. Então, isso é cruel com a juventude. Você está vendendo um sonho falso para alguém que merecia receber um sonho verdadeiro, né? O senhor chegou a sentir na pele a repressão da ditadura ou não? Sentiu alguma coisa? Eu diretamente? Não. Ou algum amigo, algum familiar? Não, isso sim. Quer dizer, eu diretamente, coisas que você participava, e evidentemente você sentia que havia um clima difícil. Mas eu, por exemplo, tive um colega de turma que foi morto. Teve um colega de turma que foi na Faculdade de Direito, ele era militante de esquerda, foi para Cuba, teve um período em Cuba, e voltou para o Brasil, e ao voltar para o Brasil foi morto no Rio de Janeiro. Então, um exemplo, quer dizer, não é alguém distante, é alguém que estava lá, muito próximo, né? E é uma coisa traumática, porque chega um dia e você não vê mais a pessoa. Isso, né? Exatamente. E como é que se lida com esses traumas hoje em dia, com
com jovens, por exemplo, que, entre aspas, se sentem obrigados a participar de manifestações como a que ocorreram agora nesses dias. Como é que o senhor enxerga hoje o jovem inserido nesse âmbito de protestos contra um governo nacional, no Congresso também? Olha, o que eu vejo é o seguinte: em primeiro lugar, acho que o jovem está bastante despolitizado. Quer dizer, eu não vejo um grande movimento jovem de politização. O que nós vimos nas ruas ontem, por exemplo, foi uma massa enorme de pessoas, onde você tinha um conteúdo de jovens presentes lá, mas não é a mesma coisa do que foi na minha época, que era uma participação intensa da juventude. O que a gente está vendo no Brasil é uma coisa curiosa. Você está vendo uma mudança de modelo que se esgotou, na minha opinião. Eu acho que o PT é um partido, para falar de um partido, não tenho nada contra, mas a minha leitura, eu acho que o PT teve uma mensagem fortemente transformadora. O Lula chega como um sindicalista diferente no início da carreira dele, claramente diferente, um sindicalista que não quer o estudante, não quer o padre, eu quero defender os direitos do trabalhador, e assim ele subiu de uma maneira bárbara, como um líder sindical bastante autêntico na sua época, mas ele, eu acho que cometeu o grande equívoco de se vender ao sistema, ou se entregar ao sistema. Quer dizer, todo o governo de coalizão que ele, digamos, criou de uma maneira muito extensa no seu primeiro mandato, transformou o Lula em mais um. Quer dizer, o Lula tinha um carisma de uma proposta diferente, uma proposta de justiça social, se transformou num político exatamente igual a todos os políticos. Quer dizer, se aliou ao Zé Sarney, se aliou ao Fernando Collor, se aliou ao que havia de pior na República, pessoas às quais ele combateu, e que se aliou politicamente, entregou cargos, enfim. Chamada governabilidade. Então, a governabilidade. Então, com isso, digamos, o partido se desfez quanto à imagem, né? Eu não nego que o governo do Lula, o governo da Dilma, eu tenho grandes reservas. O governo do Lula foi um governo importante do ponto de vista social, que ele fez um investimento que se traduziu numa mudança de patamar social, muita gente entrou no mercado, muita gente passou a consumir, tem méritos indiscutíveis. O grande problema foi esse, o preço que se pagou para conseguir isso, né? Então, o que a gente está vendo hoje na minha opinião, é uma percepção da sociedade de aquele partido que era a esperança está ruindo. Isso é indiscutível e eu acho que isso ninguém segura mais. O próprio Lula tem consciência disso, claramente. O próprio Lula percebe que o modelo se esgotou, o problema é para onde vai, né? É a minha visão das coisas, né? Agora voltando a falar um pouquinho da sua carreira, como é que surgiu a oportunidade de o senhor ir para a Espanha, para a Universidade de Navarra? Não, na verdade, eu já tinha um vínculo com a Universidade de Navarra, eu representava aqui o programa de graduados latino-americanos, foi um programa da Universidade de Navarra muito interessante para jornalistas, que passavam 8 meses na Universidade de Navarra fazendo um programa individualizado, quer dizer, um programa desenhado para o candidato, um programa de toda a América Latina muito interessante, e em função dessa relação próxima e levando em conta o prestígio que a Universidade de Navarra tem em algumas áreas, concretamente no jornalismo, eu decidi fazer o doutorado lá. Então, fiz o doutorado em jornalismo na Universidade de Navarra, né? E lá o senhor também teve contato com jovens também estudantes, e eu queria que o senhor falasse para a gente o que o senhor sentiu desses jovens na época que o senhor foi, com a representação dos jovens aqui no Brasil. Você tem como fazer uma relação? Aí é um pouco vamos tentar.
O que você vê na Universidade Navarra concretamente? É uma universidade que chama atenção fortemente porque você encontra Por que a universidade tem o prestígio que tem? Porque tem muito bons alunos. Não há segredo. Então, se você tem muito bons alunos, você está diante de um quadro de alunado um pouco diferenciado. O que eu observo lá? Observava e continuo observando. Quer dizer, um ambiente estudantil muito rico, muito variado, porque ela não é uma universidade apenas espanhola, mas é uma universidade que recebe gente do mundo inteiro. Então tem uma riqueza cultural muito viva, muito interessante, né? E portanto, um nível cultural maior do que o nosso, que é o nível cultural europeu. Quer dizer, você compara a Europa com o Brasil, nós estamos longe de atingir o patamar educacional e cultural que a Europa tem, independente dos problemas que a Europa tem. A Europa tem N problemas complicadíssimos, né? Mas do ponto de vista cultural, é um nível maior. Então, o que eu sinto é isso, do ponto de vista cultural, superior. Do ponto de vista, digamos, de riqueza de debates, também. Agora, o Brasil é uma maravilha, né? Quer dizer, o estudante espanhol vem para cá e perde a cabeça, porque o Brasil tem N problemas, mas tem essa leveza, essa soltura, esse diálogo aberto, simpático que nós temos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que nós devemos aspirar ter o nível deles mantendo a nossa qualidade de convivência humana. Seria uma boa meta a atingir, né? E que tipo de jornalistas o Brasil forma hoje em dia, na sua visão? Não, eu acho que nós formamos, na minha visão, acho que as escolas formam jornalistas muito distantes do mercado. E eu acho que a academia no Brasil ainda está muito nas nuvens. Quer dizer, não forma o que é essencial no jornalista, uma pessoa culta. Eu acho que um grande investimento na faculdade de jornalismo ia ser em formação cultural sólida mesmo, formação humanística, né? Literatura, filosofia. Se nós não conhecemos filosofia, não entendemos o mundo. Se nós não conhecemos história, por exemplo, não somos capazes de interpretar o presente, nem sequer de lançar algum tipo de prospecção para o futuro. Eu acho que a escola de jornalismo, ela não dá, na média, não estou falando de todas, mas na média, ela não dá a formação cultural que deveria dar e, ao mesmo tempo, está muito distante, muito desvinculada da realidade da vida de uma redação. Então, ela não forma nem uma pessoa culta e nem forma um profissional que esteja preparado para o mercado amanhã. Eu acho que você sabe disso, você fez uma faculdade e deve ter tido uma experiência parecida, né? A faculdade é completamente diferente do dia a dia da vida profissional. Né? E como fazer para os jovens se interessarem por uma literatura como essa que o senhor disse, que precisa ter uma base que seja de filosofia, de história? Como fazer para o jovem se interessar por isso? Vou dizer uma coisa que vão pensar que eu sou maluco, né? Eu acho que vai acontecer com a mídia digital daqui a alguns anos o que aconteceu com o cigarro. A ficha só vai cair quando as pessoas tiverem consciência de que realmente estão tendo transtornos mesmo. Mas isso é só com a experiência pessoal. Foi necessário passar 30 anos para que a sociedade tomasse consciência de que o cigarro não é uma coisa inócua, é uma coisa que pode produzir problemas reais.